Paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, hoje eu trouxe uma palavra de Deus para o seu coração. E se você sentir de compartilhar este vídeo, compartilhe, se inscreva também no canal, é muito fácil, é de graça, não paga nada. Basta ir lá no YouTube e inscrever-se, onde tem o nome inscrever-se, e acionar o sininho para receber todas as nossas notificações, tá bom? E para que nós entenda a palavra de Deus, precisa nós examinar, precisa nós buscar o conhecimento. Hoje eu trago para você a parábola do filho pródigo. Você vai entender junto comigo o que é uma pessoa pródiga, entendeu? Em nome de Jesus. Então a palavra também diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra, ela vem a fé. Amém? Glórias a Deus. Olha o que diz a palavra aqui. Em Lucas 15 e o versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá minha parte dos meus bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou tudo os seus bens, e viveu desoladamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela terra, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou-se a um cidadão daquela terra. A este o mandou para os seus campos a guardar porcos. No versículo 6 vai dizer: e ali desejava ele se fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu não vou ler para frente para não acrescentar o vídeo e para que nós possamos entender essa parábola de Jesus Cristo. Parábolas são comparações que Jesus ele comparou coisas da terra com as coisas do céu, para que o povo venha a entender o significado do Evangelho na sua vida. E se nós colocamos em nossa vida a palavra de Deus, ela tem efeito. Mas se nós não colocamos, não há efeito nenhum. Então Jesus comparou que um homem, um pai, tinha 2 filhos. E um deles resolveu sair da casa do pai. Resolveu viver por conta própria, do seu jeito, do jeito que ele achava melhor. Tudo que a mente pensa, fazer. Entendeu? E eu quero reler alguns ensinamentos para nós, para que nós venhamos compreender perfeitamente. O primeiro ensinamento que eu vi aqui é que o pai, ele não proíbe de nós sair. Porque quando o filho falou assim: olha, pai, me dá a parte dos meus bens que me cabe, simplesmente ele deixou ir. Simplesmente também ele não deu nenhuma palavra, dizendo assim: não fica, que é melhor que você esteja aqui, é melhor que você esteja na minha direção, sobreguiado pelo meu espírito, no sentido espiritual. Não, simplesmente o pai repartiu os seus haveres. Não é da vontade de Deus que nenhuma pessoa se perca. Não é da vontade do Senhor que nenhuma pessoa saia da casa do Senhor. Não. Mas nós temos também o direito de escolher o que quer. Se eu quero viver guiado pelo Espírito, pela mão de Deus, orientado pelo Espírito Santo, eu vou viver. Se eu não quiser, Deus vai respeitar a sua decisão, o que você acha melhor para a sua vida. Não tem essa de Deus estar correndo atrás de ninguém. Não. Mas Deus fala. Cabe a nós decidir. Então o filho achou na parábola que já estava com experiência suficiente. E já tinha adquirido experiência suficiente para lidar com o mundo lá fora. E ele disse: eu quero minha parte dos meus bens. Ei, sabe o que acontece? Nós, às vezes na igreja, todos nós, tanto crentes, pastores, muitas vezes acham que já sabe lidar com o pecado, com o mundo lá fora, tem experiência, agora eu já posso ir, eu já sei viver assim, entendeu? Mas nós não sabemos viver.
Porque quem sustenta nós é Deus, é o nosso Pai. Quem traz o alimento para sua casa não é você e nem eu, é o nosso Pai. É Ele que abre portas, é Ele que dá direções, é Ele que dá entendimento. Então, quando na parábola aqui nós já vimos o primeiro ensinamento, que se nós tomar uma decisão, Deus vai respeitar, seja ela qual for. Talvez até algo que vai acontecer pior em nossas vidas. Ele vai respeitar, vai deixar nós ir. Mas ao longo desse ensinamento, você vai ver o que acontece com essas pessoas que andam por o seu próprio espírito, pelo seu próprio pensamento. Então, nós vimos no começo já aqui da parábola que vai dizer que ele repartiu os seus haveres, os seus bens, a parte que cabia aos seus filhos. Aí diz aqui no versículo 4 em diante, no 13, melhor dizendo, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, e partiu para uma terra distante e viveu desoladamente. Ou seja, quando chegou nessa terra distante, na parábola, ele desperdiçou tudo o que tinha. Tudo. A palavra pródigo significa uma pessoa que não sabe lidar com o financeiro, não sabe lidar com o bem material. Ele é uma pessoa que gasta muito. Tudo que vem na mão dele, ele desperdiça muito fácil. Entendeu? Então a palavra pródigo não é uma pessoa desobediente. Muitos entendem que é uma pessoa desobediente, mas não é. É uma pessoa que gasta tudo que tem, ou seja, joga no ar de repente, pode pegar 1 milhão hoje e ele já acabou. Então é uma pessoa que vive dessa forma. Então ele gastou tudo que tinha, não ficou nada, segundo a parábola, e viveu desoladamente. Porque sabe por quê? Estava sem direção do Espírito Santo. Estava sem Deus no coração. Quem sustenta a sua vida e a minha são Deus. Quem livra você do mal é Deus. Quem livra você dessa doença que está assolando o mundo é Deus. Quem protege é o Senhor. Entendeu? E essa palavra eu trago para você que ainda não foi à casa de Deus ou já saiu da casa de Deus. Lembre-se, sem Deus não tem direção. Sem Jesus não tem salvação. Não se engane, não tem salvação. E o caminho é viver desoladamente e sem ninguém para te dar nada, sem te ajudar. Ei, a resposta vem de cima, vem do alto. A resposta vem de Deus. Permaneça em comunhão com Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Está chegando o momento, está chegando a hora. Ei, é momento de se aproximar. Deus está dando sinal. Deus está mostrando que não adianta nós viver por conta própria. Ei, tem Deus para te ajudar. Tem o Senhor para te dar força. Ei, tem muitas pessoas oprimidas. Tem muitas pessoas que precisam de libertação. E talvez você está ouvindo esse vídeo agora e Deus possa te libertar agora. Em nome de... Não vive como filho pródigo, longe de Deus, longe da casa de Deus, longe da experiência de Deus, da sabedoria do Espírito Santo de Deus, porque não vai dar certo, vai dar tudo errado. A Bíblia diz que ele saiu por conta própria, porque achou que tinha experiência suficiente para lidar com tudo. Mas a Bíblia diz que ele começou a passar necessidade, porque estava longe do Senhor Jesus. Aí diz aqui, então, aí o versículo 14 vai dizer, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E eu quero dizer algo muito importante para você. Muitos voltarão para a casa do Pai. Muitos vão voltar para a casa de Deus. Sabe por quê? Porque veio sobre este mundo uma grande tempestade, veio sobre esse planeta Terra uma grande crise, uma grande enfermidade. Muitas pessoas vão ser restauradas, muitas pessoas vão ser transformadas. E a obra já começou, a obra de restauração já começou, que Deus está fazendo em pessoas. Ei, mas é necessário você estar com olhos abertos, é necessário que abra o teu olho, como fala, porque sabe o quê?
Deus está restaurando pessoas, transformando essa crise que está aí, essa doença que chegou aí. Ela não veio por acaso, não. Ela veio porque Deus está permitindo para que as pessoas caiam em si e voltem para a casa do Pai. A Bíblia diz que quando este filho pródigo chegou naquele país, lá passou uma grande tempestade de fome, crises, coisas terríveis. Ei, Deus não vai atrás de você, mas Ele permite dificuldade. Deus não vai buscar você a força, mas lá onde você estiver, uma tempestade vem, uma dificuldade vem. Sabe por quê? Porque Deus quer que você mesmo caia em si, você mesmo entenda que necessita de Deus, que precisa voltar para a casa de Deus. Não é que Deus vai arrastar você, não, mas aonde está uma tempestade acontece, talvez nesse momento esse vídeo está falando com você, que está passando por isso aqui. Ei, Deus permite para que nós pare um pouco e caia em si e entenda, somos dependentes. Somos dependentes de Deus. Não há saída. Você está ouvindo esse vídeo aí. Não há saída. Só tem Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Eu creio que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas que estão vivendo desoladamente. Sem o Pai, sem direção, sem saída. Mas Ele também pode transformar a sua vida e também pode, em nome de Jesus, levar você para a casa do Pai e viver agora totalmente diferente. Sabe por quê? Olha que coisa mais linda que esse versículo vai dizer na parábola, é uma comparação. Então ele se foi e se agregou numa da casa do cidadão daquela terra, e este o passou para guardar seus porcos. Aí diz no versículo 6, ali ele desejava se fartasse das alfarrobas, umas frutazinhas que caíam dos pés de pau, dos porcos comia. Então agora ele sente vontade de comer essas frutas, porque não tinha nada, como a própria Bíblia vai dizer, ninguém lhe dava nada. Ninguém. Só há um que pode te ajudar. Não confia no homem. Não deposita tua confiança em governo, em prefeito, em governador, em nada. Quando estiver em crise, somente Deus. Quando estiver passando dificuldade, somente Deus. Mas há uma coisa importante para você que eu vou passar agora. Quando ele se sentiu sem ninguém lhe dar nada, cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Ele entendeu que agora precisava voltar de onde não deveria ter saído. Ele entendeu que sem o Pai não tinha força. Ele entendeu que sem Deus não há direção, não há mudança de vida. É destruição, é perdição. Não há salvação sem Cristo Jesus. Não há. E que Deus possa entrar em sua casa, em seu lar e entender que só Ele, só o Senhor. Caindo em si. Sabe o que é isso? É quando você reconhece em você mesmo que tem que dar um basta na forma que você está levando. Você mesmo tem que dizer: eu não suporto mais essa vida. Eu preciso de uma transformação. Enquanto não haver um sentimento de revolta em você, com você mesmo, não é com Deus não, é com você mesmo, dentro de você, e falar: eu preciso de mudança, eu preciso largar esse vício, eu preciso. Ou seja, você tem que cair em si, em si. Ele estava fora de si, agora é cair em si, entender que só o Pai pode te libertar, só o Pai pode mudar a tua direção, só o Pai pode fazer com que esse vício caia por terra, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: agora eu vou voltar para casa. Talvez eu estou falando com você que precisa de Deus. No final desse vídeo eu estarei fazendo uma oração. Creio que só o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ninguém mais pode fazer nada. Tudo é através de oração. E a Bíblia diz que ele ensaiou. Ele preparou tudo o que ia dizer ao Pai.
Eu quero que você prepare aí. Prepara o que tu vai dizer para Deus. Não é para mim, é para Deus. É em teu quarto, em secreto. O que tu vai falar para Deus. O que tu precisa de Deus. O que tu quer que Deus faça. Como Jesus falou. O que queres que eu faça? Prepara aí. Porque a Bíblia diz que ele, caindo em si, viu que a vida dele estava perdida, sem direção, sem saída, não tinha como mais. Ele vai dizer assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aliás, trata-me como um dos teus empregados. A primeira coisa importante que você tem que fazer em sua vida é falar para Deus que pecou contra ele, pecou contra o céu. E ele disse na parábola: já não sou digno de ser chamado teu filho. Há um reconhecimento do erro, há um reconhecimento que precisa de Deus. Há dentro dele um sentimento de arrependimento. Ei, se você não se arrepender, se você não parar um pouco, cair em si e dizer: Deus, eu pequei, eu errei e vou voltar para a casa do Pai, eu preciso de transformação, eu preciso que o Senhor me perdoe. Se não acontecer isso, não há um sentimento de revolta, não há bênção, não há transformação, não há nada. Amém? Então ele ensaiou tudo antes. Ele disse: eu vou dizer assim, eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai: eu pequei mesmo, eu preciso voltar para casa. E se nós não faz isso, não tem como. Aí a Bíblia vai dizer assim, no versículo 20: e levantando-se foi para a casa de seu pai, e vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadeceu dele. E correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: o filho repetiu as mesmas coisas que ele tinha já preparado antes em dizer ao pai. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazeis depressa a melhor roupa. Quando ele chega na parábola, ele diz: Pai, pequei, eu errei, eu cometi um erro gravíssimo. Mas o que eu vejo nesse ensinamento, que o pai, da mesma forma, do mesmo jeito quando ele saiu, ele não falou nada. Do mesmo jeito quando ele voltou, ele também não disse nada. Não houve julgamento. Não houve dizer: você errou, você fez isso. Não. Sabe por quê? Porque Deus, ele recebe qualquer pessoa. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, não houve esse negócio de dizer, talvez na parábola aqui, dá a entender que poderia ser que o pai repreendesse duramente. Não, a Bíblia diz que o pai abraçou e beijou. É dessa forma que Deus está esperando as pessoas, o mundo todo. Jesus disse que não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar. Ele está esperando todas as pessoas, mas as pessoas não querem vir. E por isso que Deus está permitindo neste país e em outros países, para que o povo volte para seus braços. E ele não vai repreender ninguém, pelo contrário, vai abraçar e beijar, como diz a palavra de Deus. Volta correnamente para o braço do Pai. Não é para os braços do pastor, não é para os braços não, é para os braços de Deus. Ele está te esperando, ele tem algo guardado para você lá no céu. Está esperando. Ele disse: eu fui preparar a morada. Deus sempre tem o melhor para você. Ele não quer o ruim para você. Por isso que ele veio para salvar o povo do pecado. Mas o povo rejeita. E os dias estão contados. Está chegando. A solução não é vacina. A solução não é o governo dar um auxílio. A solução é Jesus na tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, volta, que Deus está esperando. Chega-se a Deus. Deixa Deus guiar a tua vida. Não tema, como diz a Bíblia, o pequeno rebanho. Porque Deus se agradou em dar o vosso rei. Deus se agradou. Talvez essa palavra ela vai chegar em muitos lares que estão destruídos. E Deus ele pode transformar através dessa palavra, que não é minha. É a palavra de Deus que eu estou transmitindo. Como a Bíblia diz, nós somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui para falar de Cristo, para os negócios do céu. Estamos aqui na terra, não é para outra coisa, é somente para isso. E que você possa ser transformado, abençoado e ter uma vida de paz, mesmo no meio de dificuldades. Nós temos paz mesmo no meio de
grandes tempestades, porque essa paz é o Espírito Santo que dá, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração com você. Você que tem um vício, você que quer se libertar de um vício. Se houver um sentimento de revolta em você, não é você dizer, não, eu achei muito bom, eu quero viver assim para sempre, eu quero viver nesse país como estava o filho pródigo, vivendo, comendo a comida dos porcos, vivendo desoladamente, em que ninguém te dê nada. Se você quer viver assim, eu não posso fazer nada. Mas se você quer voltar para a casa do Pai, e o Pai receber com alegria, e mandar matar um boi cevado melhor que tinha, aí é outra coisa. Aí eu vou fazer essa oração por você, e Deus vai te libertar, e Deus vai te transformar, e Deus vai fazer o sobrenatural, porque só Ele pode fazer em tua vida. Ninguém, o homem, não confia em homem, é Deus que vai fazer. Amém? Coloca sua mão no seu coração. Estarei orando com você, em nome de Jesus. Pai, essa palavra, Senhor Deus, é maravilhosa. Toca, Pai, em corações de pessoas aonde esse vídeo chegar. Se houver um sentimento, Pai, de revolta, não com o Senhor, mas com o vício, com as drogas, com a cachaça e outros mais pecados, e tiver pelo menos um distante de vontade de vir à casa do Pai, para conhecer os melhores, conhecer as coisas boas que pertencem à salvação, como diz a Bíblia. Pai, vai alcançando essa pessoa, vai tocando nesse coração, vai transformando, Pai, família que estão destruídas, Pai, casamento destruído. O Espírito Santo de Deus, que através dessa mensagem, Pai, o Senhor possa chegar, Pai, em muitos lugares e, Pai, salvar pessoas, porque a casa está preparada no céu, em nome de Jesus, e precisa ser ocupada, precisa, Pai, em nome do Senhor Jesus, ser habitada essas casas que Jesus foi preparar. Então, Pai amado e Pai querido, vai de encontro com essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, amém? Se você sentiu de compartilhar com alguém, compartilhe, em nome de Jesus. Como eu já falei, se inscreva no meu canal, e toda a semana estarei colocando um vídeo para edificar a sua fé. Se você tem uma dúvida relacionada à palavra de Deus, coloca aí nos comentários, e a gente vai explicar da melhor forma possível, em nome de Jesus.